Bom dia, irmãos. Bom estarmos mais uma vez juntos para mais esse culto, para louvarmos, para engrandecermos o nome do nosso Deus. Quero deixar uma palavrinha aqui relacionada a esses tempos, né, da pandemia. A igreja está com alguns afazeres, né, algumas coisas em andamento, e temos os PGs, né, que não se cessaram, alguns não se cessaram por inteiro nessa época. O PG de Vila do Encontro continua às quintas-feiras tendo reuniões em videoconferência. Temos o PG de Vila Facchini, que eu participo, e estamos tendo às sextas-feiras louvores, estamos tendo uma palavrinha do nosso líder Daniel, e está sendo uma bênção. Você que ainda não faz parte do PG, você possa estar entrando em contato com alguém, né? Não dá para te convidar hoje para você participar, né? Porque não estamos nos reunindo devido a tudo que está acontecendo. Mas você pode entrar no WhatsApp, pedir para o pessoal te adicionar, e assim você também está, de certa forma, participando do PG, né? Temos, comentei, o Vila do Encontro, PG de Vila Facchini, agora na cabeça não me recordo se tem mais algum que está dando continuidade, mas é isso, tá bom? Os estudos são muito bons e consola os nossos corações em relação a tudo que estamos vivendo, né? Aprendendo da palavra, estando mais perto de Deus, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus, que é maravilhoso, e é uma bênção, né? Tem dois versículos que sempre me vêm à mente antigamente, mas eu nunca fiz questão de decorá-los, e no PG teve um desafio de decorar alguns versículos, e nós estávamos uma época atrás estudando a carta de Filipenses, e diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Então, gostaria de deixar um desafio aí também para os irmãos estarem lendo a Bíblia, decorando o versículo, e estar aí, né, mais próximo do nosso Deus, tá bom? Vamos começar orando para iniciarmos o culto. Senhor, ó Pai, obrigado, ó Pai, por mais esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Senhor, na Tua presença, nós lhe pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Senhor. Ó Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, tudo que está acontecendo, Senhor. Sabemos que temos pessoas, Senhor, que dependem de trabalho, são autônomos, são várias situações, ó Pai, que o Senhor possa estar operando na vida de cada um, ó Senhor. E na área da saúde também, ó Senhor, esteja operando, Senhor, na Tua igreja, com as famílias, aqueles que estão precisando, Senhor, nesse momento, Senhor, da Tua mão, Senhor. Opere em médicos, Senhor, opere nas pessoas que estão hospitalizadas, ó Pai, esteja ali na frente com os médicos, Senhor, opere para que tudo possa ocorrer conforme a Tua vontade, Senhor. Senhor, o Senhor é bom, ó Pai, sabemos disso, sabemos que o Senhor quer o melhor para nós, ó Pai. E nós lhe pedimos, Senhor, através da Tua palavra, que o Senhor venha nos abençoar, nos guardar e estar conosco, ó Pai. Senhor, eu lhe peço agora também pelo culto, pelas músicas, ó Pai, o Senhor esteja abençoando os cânticos, Senhor, e em seguida a palavra também que será pregada, ó Pai. Que o Senhor possa operar na vida de todos que estão ouvindo esse culto, ó Pai. Eu lhe peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai
anunciar entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Glórias a Deus. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de
pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que tu estás. Um dia voltarás do céu pra nos buscar. Amém. Glórias a Deus. Graça e paz. Bom dia. É bom estarmos juntos nessa manhã, mesmo que de forma remota, mas podendo juntos estarmos louvando e bendizendo ao Senhor. O Espírito Santo, ele é de fato onipresente, ele está aqui comigo e ele está com você também, ministrando aos nossos corações, nos ensinando. Nós estamos numa série baseada na Epístola de Paulo aos Colossenses. Então eu peço para que você possa abrir ali no capítulo 1. Hoje pela manhã nós teremos uma devocional nos versos 15 até 23, tá bom? E quero orar por você, por nós, nesse momento.
Curva a sua cabeça, por gentileza, fecha os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Santo Espírito que ministra em nossos corações. Que nesta manhã possamos, como alunos, estarmos com os corações abertos para o querer do Senhor, para a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim, Colossenses capítulo 1, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santo, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que Deus possa acrescentar essa palavra em seu coração. Nós estamos vendo uma série aqui intitulada Vida Plena em Jesus. E aqui nesses versos de 15 a 23, quero defender uma verdade que eu extraí do estudo desta passagem. E essa verdade é: em Cristo você é pleno para conhecê-lo. Como é maravilhoso poder conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ter uma teologia, né, um estudo, um entendimento sobre Deus de uma forma correta. E nestes versos aqui, Paulo ele apresenta a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Então, em Cristo Jesus, ele lhe concede toda a oportunidade de conhecê-lo. E nós vamos aqui compreender mais um pouco a pessoa e a obra de Cristo Jesus através dessa verdade. Em Cristo você é pleno para conhecê-lo. E nós vamos apresentar esta verdade extraindo aqui 3 relacionamentos que o Senhor Jesus Cristo ele mantém. Um relacionamento com Deus Pai, um relacionamento com a sua criação e um relacionamento que ele mantém com a igreja. E através destes 3 relacionamentos, nós vamos poder conhecer mais a sua pessoa. E é claro que é por meio dele mesmo, de Cristo Jesus, que nós temos essa capacidade de compreendê-lo. E isso traz para nós muitas diretrizes na nossa vida diária. Então, em Jesus, você é pleno para conhecê-lo. Primeiramente, através de um relacionamento que ele mantém com Deus Pai. Então aqui no verso 15, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se você perceber nesse versículo de número 15, está dizendo que o Senhor Jesus Cristo, ele é a imagem. Nós podemos extrair 2 conceitos sobre imagem. Primeiro é visibilidade. As Escrituras diz, aqui mesmo nesse verso 15, que Deus Pai, ele é invisível. Os olhos não podem, de fato, enxergar Deus Pai. Então, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, você pode contemplar Deus Pai. É claro que o Senhor Jesus Cristo não está mais entre nós, no sentido de corporalmente ele se fazer presente. Porque ele foi assunto aos céus, mas um dia ele retornará. E quando nós contemplarmos a pessoa de Deus Filho, nós de fato teremos ali, visivelmente, como nós estarmos contemplando Deus Pai. E não é só uma questão de visibilidade, mas imagem também traz o conceito de representatividade. Adão foi criado por Deus,
e de fato era o representante de Deus sobre a face da terra. Cheio de incumbências, cheio de funções, mas por conta do pecado, isso manchou essa representatividade. E o Senhor Jesus Cristo, ele é o segundo Adão. Ele representa de uma forma cabal a pessoa de Deus. Então esse versículo de número 15 diz que o Senhor Jesus Cristo, ele é o representante visível de Deus Pai. Então ele é como Deus Filho, que é 100% Deus, mas 100% homem. Ele não só representa o Senhor, ele só não representa Deus Pai na face da terra, como também visivelmente nós contemplaremos Deus Pai por meio de Deus Filho. E Colossenses 3,10, aqui um pouco mais à frente, vai dizer que nós cristãos também somos representantes de Cristo. Esse conceito de imagem. Então, no relacionamento de Deus Filho para com Deus Pai, nós podemos perceber nesse verso de número 15 que o Senhor Jesus Cristo é o representante visível. Ele é a imagem de Deus invisível. Uma segunda coisa que eu quero chamar a atenção aqui nesse versículo de número 15, que diz que ele é o primogênito de toda a criação. Eu coloquei aqui de forma geral, podemos ver 3 conceitos da palavra primogênito nas Escrituras. E dentro deste texto aqui, do versos 15 a 23, nós vamos poder compartilhar 2 destes 3 conceitos sobre a palavra primogenitura. Em Colossenses 1,15, primogenitura tem um conceito de designar lugar de superioridade. O Senhor Jesus Cristo tem um lugar, uma posição de superioridade sobre a criação. O Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus sem correspondente humano. Ele é singular como Filho de Deus. Ele existe antes da criação e ocupa uma posição de primazia sobre ela. Então o Senhor Jesus Cristo, ele de fato existe antes da criação, antes de todas as coisas. E por conta disto, ele ocupa uma posição de primazia sobre ela. Isto é de fato ser o primogênito de toda a criação. A ele foi concedido o nível de eminência, ou seja, de superioridade e domínio. Então a ele foi concedido o nível de eminência, ou seja, ele é superior diante da criação. Ele tem domínio sobre a criação. Logo, primogênito em Colossenses 1,15 tem um conceito de uma posição de supremacia. Então, no verso 15, no relacionamento do Senhor Jesus Cristo para com o Pai, primeiro, ele representa de uma forma visível a pessoa do Pai. Segundo, ele tem uma posição de supremacia sobre todas as coisas. Quando Paulo escreveu essa epístola, ele estava combatendo uma heresia naquela região ali de Colossos, que ficou conhecido como a heresia de Colossos. E alguns falsos mestres nesta heresia afirmavam que o Senhor Jesus Cristo é um ser criado, que ele foi a primeira das criaturas de Deus. Ou outros acrescentam que ele é o maior das criaturas feitas pelas mãos de Deus. Embora a palavra primogênito possa significar o primeiro, a gente vai ver lá em Lucas 2,7, Maria deu à luz a Jesus, o seu primogênito, ou seja, o primeiro filho. Mas aqui em Colossenses 1,15, o conceito de primogenitura não é o conceito de que, olha, ele foi o primeiro a ser criado por Deus Pai, ou que ele é o maior sobre todas as criações de Deus Pai. Isto é uma heresia. Aqui não é uma posição de nascimento ou criação, mas uma posição de supremacia, domínio, soberania. E Paulo estava defendendo a sã teologia diante daqueles irmãos, frente a esta heresia que estava ali sendo disseminada na região de Colossos, ali também em Laodiceia e outras cidades vizinhas. Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar.
Você, em Cristo Jesus, é pleno para conhecê-lo. E nós estamos vendo isto através do relacionamento que Jesus Cristo estabelece com o Pai. Ele representa de uma forma visível Deus Pai, que é invisível, e ele é Deus que tem supremacia sobre toda a criação. E por conta dessa superioridade, ele de fato é rotulado, ele é conhecido como o primogênito sobre a criação. E isso para nós pode trazer, de certa forma, um grande alento. Tem uma canção que diz assim: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele você pode confiar. Então, se o Senhor Jesus Cristo, ele é um Deus supremo sobre a criação, significa que ele é supremo sobre a sua vida. Nada no que concerne a sua pessoa foge do poder de Deus. Então, nele você pode confiar. Não tem como você escorregar pelas mãos de Deus. Não tem como você ficar fora da sua soberania, da sua supremacia, do seu controle. O Senhor Jesus Cristo, ele é um Deus que tem domínio sobre tudo, sobre toda a sua criação. Então, ele é um Deus estável, um Deus de fidelidade, ele é uma rocha inabalável. Por conta disso, ele é um Deus que você pode confiar. Diante de muitos relacionamentos que às vezes nos traz dubialidade, diante de relacionamentos que podem acontecer traição, desapontamentos, de fato inverdades, diante de sistemas governamentais que nós não podemos nos amparar, que nós não podemos nos sustentar, o Senhor Jesus Cristo, ele é Deus supremo, ele domina sobre todas as coisas, nele você pode confiar. Quanto mais você conhece a pessoa do Senhor Jesus Cristo, quanto mais você conhece a cristologia, a teologia que fala sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que vai além do papel, que vai além dos livros, mas de fato, através de um relacionamento ímpar com a pessoa dele, isso vai lhe trazer confiança no coração. Isso vai lhe trazer repouso em meio ao vendaval, vai lhe trazer paz em meio às tempestades. Conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo é, de fato, alicerçar no seu coração cada vez mais convicções acerca de quem Ele é. Ele é Deus Supremo. Ele é o representante visível de Deus Pai. Ele é supremo sobre todas as coisas, sobre a sua criação. Ele de fato tem domínio, ele de fato tem poder. Então ele tem a primazia, nada está acima dele ou no pé de igualdade para com ele. Às vezes nós vemos em alguns filmes, em algumas filosofias orientais, que existe um equilíbrio entre o bem e o mal, 50% para o bem, 50% para o mal, ou então um equilíbrio entre luz e trevas. Mas a pessoa do Senhor Jesus Cristo não está em 50%. De fato, ele tem domínio, soberania sobre todas as coisas. Nem impede igualdade. Nada da sua criação é equiparado à sua pessoa. Então você pode confiar na pessoa do Senhor Jesus. Não é magnífico, não é belo? Ter um Deus onde nós podemos entender que Ele é um porto seguro sobre as nossas vidas, onde o nosso barco não precisa ficar à deriva, nós podemos nos ancorar na pessoa dEle. Conheça cada vez mais a Cristo Jesus. Leia a palavra, ore, também leia livros, onde você tem pessoas que temem ao Senhor e que também nos trazem reflexões sobre a pessoa de Cristo, para que nós possamos conhecê-lo cada vez mais. Aqui Paulo então está dizendo que nele você pode confiar. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O segundo relacionamento que eu quero trazer aqui para evidenciar
o meio de você conhecer mais a pessoa do Senhor Jesus Cristo, não é só o envolvimento que ele tem com Deus Pai, mas também com a criação. Verso 16 e 17 vai dizer: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu quero chamar a sua atenção sobre este versículo. Aqui está dizendo que o seu relacionamento, o relacionamento de Cristo Jesus com a criação, está baseado pelo ato criador dele. Diz aqui no início do versículo, por ele, isso que significa a palavra nele, por ele, e no final do versículo, por meio dele, foram criadas todas as coisas. Ele é a fonte da criação. Por ele, ou seja, por meio dele, nele, na pessoa dele, foram criadas todas as coisas. E diz mais, no final do versículo 16, diz que para ele, o universo, tudo que você pode contemplar, tudo que você pode conhecer, foi feito não só por meio dele, mas para a pessoa dele. Então você pode perceber aqui um Deus que é soberano e de fato se relaciona com a sua criação, porque é fruto de suas mãos e com o objetivo de criação para o deleite dele. E tem mais, no seu relacionamento com a criação, não só por um ato de criação, mas também por um ato de sustentação. Se você olhar o versículo 17, diz, olha, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, em Cristo Jesus, a sustentabilidade, ele sustenta a sua criação. Nele tudo subsiste. Paulo diz que Jesus é antes de todas as coisas, não que ele era antes de todas as coisas. Se você olhar aí o versículo 17, é o presente do indicativo, ele serve para indicar que Deus não tem limite quanto ao tempo. Jesus afirmou, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Então Jesus não somente é quem já existia antes da criação, mas também que tudo nele subsiste. Ele é o sustentador de toda a sua criação. Então Jesus, no seu relacionamento com a sua criação, não é somente um relacionamento pelo um ato criador, nele, por meio dele e para ele, mas também através de um ato sustentador. O conceito de que Jesus sustenta o universo é a garantia perpétua do seu funcionamento. Nada foge do seu domínio, do seu poder, e tudo funciona porque debaixo dele tudo subsiste. Ele controla as estrelas, o sol e a lua, o mundo e tudo que nele há. E esta passagem aqui tem muitos conceitos, tem muita teologia contra a heresia que Paulo estava enfrentando. A heresia de Colossos. Diz aí o versículo que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Jesus não é um ser criado, ou um ser celeste, um anjo. Essa heresia, ela sustentava de que o homem, para alcançar Deus, precisava passar por estágios, chamado região de pleroma, plenitude. E que então, para que o homem pudesse chegar a Deus, precisava da intermediação de seres celestiais. Então, adoração a anjos, ritos. E o Senhor Jesus Cristo, então, era concebido como uma criação de Deus, que era um dos meios de se chegar a Deus, mas não o único. Mas aqui Paulo, ao escrever no verso 16, diz que não somente os céus, mas a terra, ou seja, o que está em cima, o que está embaixo, tudo foi criado por ele e para ele. Quebrando esse conceito do gnosticismo inicial, ou seja, dessa heresia lá de Colossos. Jesus não é então um ser criado, um ser celeste, mas o criador de todas as coisas, tanto no âmbito celeste, como no âmbito terreno. E diz mais,
Diz o versículo 16: nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e também as invisíveis. E para explicar o invisível, ele vai trazer aí as palavras: sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. São explicações aqui de Paulo, o que se concerne na questão do ambiente invisível. Então aqui, possivelmente, Paulo está fazendo referência aos seres angelicais em suas funções ou posições, as suas patentes. Então, se você olhar aí, parece que há aí, de certa maneira, uma certa cadência. Olha só, tronos, no âmbito angelical, tronos, soberanias, e aí depois vem principados e potestades. Então está dizendo aí que o Senhor Jesus, ele é de fato o dominador, o Senhor, não só no âmbito natural, céus, estrelas, planetas, universo, não só no âmbito natural, terra, mas também no âmbito espiritual, as visíveis e as invisíveis. Então aqui Paulo está quebrando esse conceito da heresia de Colossos, não é? Dizendo, não, Jesus ele é também um ser angelical, ele é uma das opções. Paulo está dizendo, não, ele é criador do que é natural, céus e terra, como também ele é soberano sobre o âmbito espiritual. E aí ele chega e conclui, nele tudo subsiste, ele não é controlado. Pelo contrário, ele é quem sustenta. Então aqui vem uma aplicação para nós também. O Senhor Jesus Cristo, ele pode ser conhecido pelo seu relacionamento com Deus Pai, ele é um representante visível, ele tem a supremacia sobre toda a criação, por isso ele é o primogênito de toda a criação. Então ele tem soberania, ele tem domínio, ele tem poder, nele você pode confiar. Mas aqui você está percebendo o Senhor Jesus Cristo que te criou. E não somente um Jesus Cristo que te criou, mas um Senhor Jesus Cristo que te sustenta. Então, como aplicação, eu posso trazer que Ele sustenta todas as coisas, inclusive Ele sustenta a sua vida. Ele é Deus de provisão sobre você. Aquela saúde que você tem para poder ir trabalhar, é Deus quem te dá. Final do mês, a capacidade de você ir no mercado e trazer para casa uma compra, quem lhe dá essa provisão é Deus Pai. Ou melhor, é Deus Filho. Ou melhor, é a Trindade. Porque eles agem de fato de uma forma conjunta. Aqui eu estou ressaltando a obra de Deus Filho. De fato, Ele é quem te sustenta, te dando provisão. Ele é Deus presente ao seu lado, por mais que você não o vê de uma forma visível, porque Ele está à destra de Deus Pai, um dia Ele retornará. Mas o seu Espírito nos acompanha. Se você lembra aí de Mateus 28, versículo 20, diz Cristo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele é o sustentador porque Ele entra na sua vida com provisão, mas também Ele está ao seu lado, Ele te acompanha, Ele é onipresente, Ele está aonde você está. Ele está aqui comigo, Ele está aí com você, na sua sala. Então nós podemos descansar porque Deus, Ele nos sustenta. Ele é o nosso sustentador. Nós não estamos ao léu, nós não estamos jogados, nós não estamos abandonados, nós não estamos como um barco a naufragar, à deriva. Deus, Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso guarda-chuva, Ele é socorro bem presente diante da tribulação. Então, as dificuldades que você enfrenta é sabido por Deus. As lutas que você enfrenta é sabidas por Deus. Todas as suas angústias, os seus temores,
as suas dificuldades, não está a par da pessoa de Deus. Como Ele sustenta todas as coisas, Ele tem te sustentado. Ele tem te protegido. Ele age com intervenção sobre a sua vida. Ele não é alguém que deu uma corda, olha no relógio e saiu de cena, dizendo, olha, vai naturalmente acontecendo as coisas. Não, Ele está presente. Ele age com intervenção, creia nisso. Então as dificuldades que você está vivendo nesses dias de pandemia não está à parte do conhecimento de Deus. As limitações que você tem sofrido, as privações, o Senhor, por mais que tenha permitido que estas coisas aconteçam na sua vida, Ele sabe que não está além daquilo que você possa suportar. Diz lá, Paulo aos Coríntios, que, pelo contrário, juntamente com o ambiente tentador, Ele pode te dar livramento de forma que você possa suportar. Então, o que nós estamos vendo nessa manhã, que em Jesus, de fato, você é pleno para conhecer a pessoa dele. E nós podemos observar isso através de 3 relacionamentos, que aqui é descrito nestes versos. Primeiro relacionamento com Deus Pai. Ele é o representante visível de Deus Pai. E Ele é supremo sobre toda a criação. Ou seja, o Senhor tem domínio, tem superioridade, Ele tem primazia. Você pode confiar. E é através do relacionamento que Ele tem com a criação. Tudo foi feito por meio dEle e para Ele. E tudo está debaixo das suas mãos, tudo subsiste. Ele cuida, Ele está presente, Ele age com intervenção. Quanto mais você conhece a pessoa do Senhor Jesus Cristo, através do que é descrito nas Escrituras, mais você pode se ancorar, mais você pode se achegar, mais você pode confiar, mais você pode ter convicção de que o Senhor está cuidando de você. E o terceiro e último ponto é o último relacionamento descrito aqui, que é o relacionamento do Senhor Jesus Cristo com a igreja. Dos versos 18 a 20, vai falar um relacionamento com a igreja em geral. E dos versos 20 a 23, Paulo vai aqui trazer uma palavra voltada agora para a igreja de Colossos, e a gente vai fazer também uma consideração pessoal na sua vida. No verso 18 diz o seguinte: Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o primogênito, o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, na atual administração de Deus, a gente chama isso de dispensação, né? Na atual administração de Deus, todos os crentes no Senhor Jesus Cristo são formados no que é conhecido como o corpo de Cristo, a igreja. Todas as igrejas dos nossos tempos, os salvos em Cristo Jesus, compõem um corpo espiritual chamado a igreja, do qual Cristo é a cabeça. Então o corpo de Cristo é o meio pela qual Cristo se manifesta aqui na terra. Ele é a cabeça do corpo, ou seja, Ele é quem dá a direção, Ele é quem dá o comando, é Ele quem controla esse corpo espiritual, a igreja. Então diz aqui, Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Então aqui o conceito de primogenitura tem a ideia daquele que foi o primeiro a se levantar de entre os mortos para nunca mais morrer. Nós temos, em alguns versículos bíblicos aqui, pessoas que ressuscitaram, mas depois elas voltaram a morrer. O Senhor Jesus Cristo não. Ele é o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. E por conta disto, Ele tem a primazia. Jesus Cristo é o primeiro a ressuscitar com um corpo glorificado. É o cabeça de uma nova criação, o seu corpo, sua igreja. Então todos nós, em Cristo Jesus, um dia sabemos que também teremos nossos corpos glorificados.
Mas Cristo Jesus foi quem foi o primeiro dessa nova criação, desse corpo espiritual que lhe pertence. Então aqui está dizendo, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas então ter a primazia. Aqui a primazia não é por quem ele é. No versículo 15 nós já vimos que a primazia lá no versículo 15 é por quem ele é. Ele é supremo, tem soberania sobre a sua criação. Mas aqui a questão de ele ser o primogênito é pelo que ele fez. É uma dupla primazia advinda por ele então ser o primogênito. Ele é soberano sobre a criação, verso de número 15, ele é soberano sobre a igreja, porque ele está compondo um reino, onde as pessoas que fazem parte do seu corpo viverão eternamente com ele, sendo que ele foi quem inaugurou, de fato, essa nova criação. Em Jesus, assim então, reside toda a plenitude, como diz o verso 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Paulo justifica essa dupla primazia em Cristo, pelo fato de que a plenitude da divindade sempre ter residido na pessoa dele. Ou seja, a plenitude da divindade sempre habitou de uma forma permanente, eternamente, a pessoa de Deus Filho. Ele é completo. E é da onde nós estamos tirando o título dessa série. Em Jesus, de fato, você é uma pessoa plena. Por quê? Porque Cristo Jesus tem toda a plenitude, toda a divindade está habitada nele eternamente. E por conta disto, você pode vislumbrar que há uma primazia no seu ser sobre toda a criação e também sobre a igreja. Assim ele exerce o ministério da reconciliação, verso 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele, o Senhor Jesus Cristo, é o meio para restaurar todas as coisas. E isto através da sua humanidade também. Se você observar aí o verso de número 20, vai dizer que foi por meio do sangue da sua cruz. E isto de fato era uma bofetada no rosto daqueles hereges. Porque a heresia de Colossos foi praticamente princípios do gnosticismo, que condena tudo que é material e exalta tudo que é espiritual. Então, dizer que o Senhor Jesus Cristo, na sua forma humana, quando ele verteu o seu sangue na cruz, isso trouxe reconciliação da sua criação para com o Criador, isso era de fato uma infâmia para os hereges, que viam então o corpo como uma coisa má. Mas Paulo aqui quebra mais uma vez o conceito dessa heresia gnóstica que estava sendo apresentada ali como heresia de Colossos. E mais do que isso, alguns falsos mestres afirmavam que o Senhor Jesus estava a meio caminho entre Deus e o homem, que ele não era que ele não era mas um elo necessário nessa escada de acesso a Deus. Olha, o Senhor Jesus Cristo é um dos caminhos que você pode se achegar a Deus. Isso era pregado por essa heresia de Colossos. Então diziam, continue em Cristo e mais tarde vocês então vão chegar a Deus. Vocês vão chegar a ter a plenitude. Mas Paulo aqui ele diz, não, Cristo em si mesmo é a plenitude completa. Então esse versículo de número 19, dizendo que em Jesus reside toda a plenitude, tem muito conceito aqui, naquela época de Paulo, de Epáfras, e de modo específico também você vai ver esse relacionamento de Jesus com a igreja, quando Paulo se dirige agora para aqueles crentes ali, os colossenses, dizendo o seguinte, no versículo de número 21, olha, e a vós outros também que outrora éreis o quê? Estranhos, ou seja, pessoas separadas, algumas versões utilizam dessa forma, olha, vocês eram estranhos, diz aí no versículo 21, vocês eram inimigos, e vocês
tinham obras malignas. Então você pode perceber aí que a salvação trouxe uma guinada de vida ali aos Colossenses. E agora, com a reconciliação, eles estão numa nova posição. Se você olhar o versículo de número 22, diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Mais uma vez, Paulo faz alusão à questão de Jesus humano, dizendo: olha, no corpo da sua carne, ou seja, pela sua morte, pela sua crucificação. Jesus, homem, sendo crucificado, vocês alcançaram reconciliação com Deus. Como é belo isso daqui. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, quem são os colossenses após reconciliação? São pessoas que serão apresentadas por Cristo Jesus como pessoas santas. O Senhor Jesus vai apresentá-los como pessoas inculpáveis. O Senhor Jesus vai apresentá-los como pessoas irrepreensíveis. E aí então nós podemos perceber que a pessoa do Senhor Jesus Cristo é evidenciada também aqui nestes versos através do relacionamento que ele mantém com a igreja. Um relacionamento do qual ele tem a primazia. Ele inaugurou essa nova criação porque ele morreu e ressuscitou com um corpo glorificado. E essa primazia também se verifica pela sua plenitude. Ele é completo. Ele não é uma opção, mas a única opção. E pela reconciliação que por meio da sua morte, do seu sangue vertido, ele concede a cada um de nós, mudando, dando uma guinada em nosso ser. E aqui, terminando no verso de número 23, Paulo declara que a fé salvífica, traz com ela a qualidade de uma pessoa que permanece. Ou seja, quem verdadeiramente nasceu de Deus, vai ser uma pessoa fiel até o fim. Então ele diz assim: olha o se dele, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se os colossenses estavam se afastando do verdadeiro evangelho e abraçando ali aquela heresia de Colossos, então eles precisavam de fato se examinar, se eles eram de fato crentes em Cristo Jesus. Porque a fé que salva, ela também é que nos mantém fiéis ao Senhor, em permanecer ali naquela convicção baseado numa teologia sadia. Então aqui nós podemos trazer como aplicação que nós pertencemos a Deus não somente por uma questão de criação. Ele é primogênito, diz o versículo 15, sobre toda a criação. Mas nós pertencemos a Deus também porque Ele nos comprou, Ele verteu o seu sangue, Ele morreu, foi crucificado. Então, por conta da primazia da redenção, pertencemos a Deus por criação e por redenção. Ele é o primogênito sobre toda a criação e Ele é quem de fato inaugura uma nova criação, a igreja, o seu corpo, do qual Ele é o cabeça. Porque nele reside toda a plenitude, Ele é completo para que a obra dele tenha eficácia sobre as nossas vidas. O seu sangue vertido, o seu corpo pregado no madeiro. Por Jesus ter plenitude em Jesus, você pode ter uma vida completa. Você não precisa de religião, você não precisa de regras, seguir ritos, seguir preceitos de homens. Você precisa confiar no que Cristo fez para com você. Ele verteu o seu sangue, satisfazendo as exigências de Deus Pai, para que em Cristo Jesus você tenha vida. Deus Pai é Deus de justiça, e não podia fazer vistas grossas para com o pecado. Então em Cristo Jesus, Ele fez cair sobre Ele
o pecado de cada um de nós. Se você crer nessa obra de salvação que o Senhor Jesus Cristo fez em seu favor, Ele pode então se tornar o seu Senhor, o seu Deus, e nesse relacionamento você ter plenitude de vida. A plenitude de Cristo em sua vida te dá condições de você então se livrar dos pecados que podem caracterizar a sua vida. Aqui os colossenses, eles eram inimigos, eles estavam separados de Deus e cheios de obras malignas, mas em Cristo Jesus, por meio da reconciliação, houve transformação, houve santificação. Ele então nos livra de obras más. Você tem dificuldade em seus relacionamentos, porque está faltando Deus no seu coração. Você tem pensamentos que você sabe que não são corretos. Você tem atitudes que você sabe que não agradam a Deus, que faz inimizades, que não traz a paz em seus relacionamentos. Cristo Jesus pode te transformar, se você conhecê-lo cada vez mais. E através do seu relacionamento com a igreja, de fato você pode entender que Ele morreu por conta da sua vida, para te dar uma nova história, uma guinada, uma mudança, uma transformação, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia com vitória, e te chama também para que você possa fazer parte do corpo de Jesus, a igreja, que não é a placa que você vê por aí, igreja batista, igreja presbiteriana, igreja católica, igreja assembleia. Não, a igreja dele é aquelas pessoas que recebem a Cristo como Senhor e Salvador. E é claro que se materializa, é visível nestas igrejas. Você já tem a Cristo como Senhor e Salvador? Ele também se relaciona com a igreja e por meio da igreja você pode conhecê-lo. Ele pode transformar a sua vida da forma como estava transformando a vida daqueles colossenses. Aproveite hoje, o dia de hoje, curva a sua cabeça e entregue a sua vida para Jesus, pois Ele te ama e você pode conhecê-lo cada vez mais através da palavra de Deus, assim como nós, hoje pela manhã, o conhecemos um pouquinho mais, através de um relacionamento com o Pai, com a criação e com a igreja. Que Deus te abençoe. Pai, obrigado pela tua palavra, ela não volta vazia. Que possamos, Senhor Deus, por meio do seu Santo Espírito, entender que o Senhor Jesus Cristo se revela por meio da sua palavra, para que nós venhamos conhecê-lo cada vez mais de uma forma íntima. E assim, ó Pai, desfrutar desse conhecimento, desse relacionamento, dessa plenitude que há em Cristo Jesus. Ele te representa de uma forma visível. O Senhor diz que Ele de fato tem a primazia sobre toda a criação. Ele é o primogênito, Ele é supremo sobre tudo. A tua palavra também diz que Ele criou todas as coisas por meio dEle e para Ele. A sua palavra diz que Ele sustenta tudo isto. E que Ele também é o cabeça da igreja. Por meio do seu sangue vertido, do seu corpo pregado, Ele reconcilia o pecador com o Senhor. Que essas verdades possam entrar no nosso coração. E assim nós andarmos, Senhor Deus, em confiança de um Deus que é soberano, de um Deus que é presente, que age com intervenção sobre as nossas vidas e que nos transforma dia a dia. Que assim, cada vez mais, possamos, ó Pai, sermos santificados pelo Senhor. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir uma canção e logo depois dos avisos estaremos finalizando esta parte. Salvação.
refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústias. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústias. Tu és meu abrigo, tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Vamos encerrar esse tempo levantando um clamor diante do Pai, rogando ao Senhor pelas nossas vidas, por aquilo que você ouviu, que você cantou, e também diante da situação que nós estamos vivenciando. Eu estou orando daqui, mas você também pode orar onde você está, você pode curvar a sua cabeça, você pode conversar com Deus, que Ele vai te ouvir. Oremos. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar pregando de uma forma remota, através do canal da igreja, ali no YouTube. Mas o nosso desejo, Pai, é de fato nós estarmos presencialmente ali na igreja IBVN e juntos estarmos adorando ao Senhor de uma forma coletiva, onde nós podemos olhar um no rosto do outro e ver o sorriso do outro, ver as maravilhas do irmão, mas também as fraquezas dos irmãos, assim como na minha fraqueza também pude expor a Tua palavra aqui. É um desejo nosso, Pai, que o Senhor, na Sua soberania, possa fazer cessar o coronavírus. Por isso rogamos o Senhor, que é de fato o mantenedor de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, que as Tuas misericórdias, a Tua bondade possa chegar não somente sobre as nossas vidas, o nosso país, mas sobre todo o mundo, trazendo alívio, ó Pai, afrouxando a Sua mão, para que a Sua misericórdia, a Sua bondade possa fazer cessar esse mal. Que nós, ó Pai, possamos voltar brevemente, como o Senhor tem colocado no nosso coração, em sabedoria, saber qual o dia, qual o domingo, como nós vamos retornar de uma forma progressiva os nossos cultos presenciais. Nós esperamos no Senhor porque nós confiamos na Tua soberania, na Tua supremacia, e que o Senhor orquestra todas as coisas com as Tuas mãos, com a Tua batuta, realmente com o Teu cajado. Então, seja com a gente, ó Pai,
sendo um Deus misericordioso como o Senhor é. Nós pedimos ainda a tua proteção sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja, para que esse mal não chegue a cada um de nós. E se assim o Senhor permitir, que o Senhor possa prover os meios, os médicos, os hospitais, tudo que for necessário para que haja uma recuperação. Esse é o nosso rogo, esta é a nossa petição diante da presença do Senhor. Que nesse domingo nós possamos nos alegrar com o Deus que o Senhor é em nossas vidas. Que no Senhor podemos, mesmo em meio a essas limitações, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a essa quarentena, termos vida plena. Porque não são as circunstâncias, não são as limitações que fazem com que possamos ser limitados espiritualmente diante da tua presença. Em Cristo Jesus já há tudo o que é necessário para que nós possamos viver de uma forma alegre e plena no Senhor. Porque vivendo para a glória do Senhor, isso com certeza nos dará prazer, nos dará alegria perene, verdadeira. Pai, nós pedimos que a tua intervenção sobre nós cada vez mais nos santifique, assim como o seu agir ali pelo relato da epístola de Paulo aos Colossenses apresentou que o Senhor estava santificando, tornando em Cristo Jesus aquelas pessoas irrepreensíveis. Que cada vez mais possamos ser achados como testemunhas eficazes do Senhor, sendo lapidados pelo teu Santo Espírito, como alunos aprendendo cada vez mais de ti. Nós pedimos pelo nosso domingo que o Senhor nos dê um bom almoço, um bom descanso, e que possamos também estar nos preparando para ouvir a mensagem de hoje à noite. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, um bom domingo, uma boa semana para você.